Imagina você saber que em questões de minutos você irá morrer. Você olha para um lado e vê as cinzas dos seus amigos, até porque eles foram cremados. E você olha para frente e vê um montante de corpo, todos sem vida, desde trabalhadores para padeiros, pedreiros, sapateiros, dentre outros. Você olha para trás e vê mulheres e crianças, todas pálidas, magras e fracas, até porque os nazistas estavam fazendo experiências humanas com essas pessoas e faziam essas experiências até elas falecerem. E você entra aparentemente em um banheiro grande, mas você sabe que ali você não irá voltar com vida. Durante esse período que você passou nesse campo de concentração, você viu as maiores atrocidades que um ser humano poderia ter sofrido. E aquilo que o seu povo era conhecido por ser temente a seu Deus, aquilo que vocês eram conhecidos de maneira global, vocês eram as pessoas mais fiéis e corretas perante ao seu Deus, vocês começam a duvidar da existência dele. É nesse contexto que o judeu escreve a seguinte frase em um campo de concentração: se existir um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Essa é uma das frases mais tristes já escritas na história da humanidade. Bom, eu me chamo Abner Júnior e esse aqui é o canal The Origin. E hoje eu vou falar para vocês a origem do nazismo. Bom, hoje a gente vai falar de uma das maiores atrocidades que já aconteceu na história da humanidade. Esse período é marcado por morte, medo, vingança, raiva. Mas antes de a gente continuar com esse assunto, a gente precisa fazer um contexto histórico para poder saber como que surgiu esse nazismo. Após a Segunda Guerra, a Alemanha começa a passar por uma série de dificuldades que colaboraram para o surgimento do nazismo. Então, eu vou listar aqui para vocês cada ponto importante durante esse período. Primeiro, a derrota na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo alemão deu uma impressão de que era impossível da Alemanha perder a guerra. E quando a Alemanha levantou a bandeira de paz, dizendo que não queria mais guerrear, a nação alemã se sentiu traída. E com essa derrota, a Alemanha teve sua moral caída perante toda a parte da terra. E com isso, a sociedade alemã começou a ter aquela sede de vingança. E com a derrota da guerra, a Alemanha passou por uma dificuldade econômica gigantesca. E aí vem a segunda parte, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é o famoso tratado de paz dos vencedores. E as nações que perderam teriam que se submeter a uma série de termos. E a nação que mais se prejudicou com isso foi a Alemanha. Um dos pontos desse tratado falava que a Alemanha era responsável por todo o prejuízo que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. E com isso, a Alemanha teria que pagar todos os prejuízos para os franceses e britânicos. Embora eles soubessem que a Alemanha não tinha dinheiro para poder pagar, ainda assim eles fizeram com que a Alemanha se submetesse a isso. Não somente isso, a Alemanha perdeu 13% de todo o seu território. E com isso também perdeu 10% de sua população. E outras coisas que fez com que a Alemanha se prejudicasse foi que a Alemanha não poderia recrutar mais de 100 mil soldados, não poderia ter tanque de guerra, aviões de guerra e nem marinha de guerra. Basicamente, a Alemanha não poderia ter nenhum exército. Eles fizeram isso para poder fazer com que a Alemanha não entrasse novamente com uma guerra. E o terceiro ponto é o desastre político e social. Com os altos impostos que a Alemanha teve que pagar pelo Tratado de Versalhes e também com a derrota da guerra, a Alemanha entrou em uma forte crise financeira. Mesmo com a República de Weimar, em certo ponto trouxe algum grau de estabilidade, não foi suficiente para poder controlar o desastre financeiro e político da Alemanha. Até porque foi durante esse período que a Alemanha teve a sua maior desvalorização da moeda em toda a história. E na Grande Depressão chegou a ter 44% de desempregados. Ou seja, economicamente a Alemanha estava destruída, não estava conseguindo se reerguer. E com isso, a falta de liderança política fez com que entrasse uma conturbação durante o parlamento e a presidência. Então vamos entender o contexto. Fragilidade política, fragilidade financeira e a moral dos alemães derrotada deu brecha para que surgisse pensamentos extremistas. Eu citarei para vocês aqui os principais pensamentos ideológicos extremistas. O primeiro pensamento extremista foi o nacionalismo. O nacionalismo não é necessariamente ruim, até porque é uma ideologia que faz com que você tenha pertencimento àquela nação, pertencimento à cultura e também identificação com a pátria. O problema é que isso foi levado a um patamar altíssimo, de maneira muito exacerbada. Entenda que o patriotismo e nacionalismo são questões diferentes. O patriotismo tenta cultuar questões mais palpáveis, hino nacional, estado, bandeira e esse tipo de coisa. O nacionalismo defende a preservação da nação, ou seja, tudo que possa destruir a sua imagem, ele é contra. Com o nacionalismo muito exacerbado, surgiu também, nesse contexto todo aí, a eugenia. A eugenia é uma interpretação muito incorreta do darwinismo.
A eugenia defende que raças superiores conseguem se adequar melhor aos ambientes diversos. Por exemplo, o Partido Nazista, lá em 1930, queria exterminar aqueles que eles consideravam seres mais inferiores. Eles utilizavam o termo esterilização. A higiene racial dos nazistas ultrapassou todos os limites. Eles queriam se precaver e acabar de vez com aquelas raças inferiores, principalmente os judeus. E é dessa ideia que surgiu o arianismo, ou seja, pessoas que eram alemães ou descendentes germânicas eram considerados superiores a todas e qualquer raça. E com isso, outro pensamento muito forte que surgiu lá foi o antissemitismo. A palavra antissemitismo significa uma aversão, ou seja, um meio que ódio, um contraponto àqueles que eram judeu ou tinham uma linhagem semita. Naquele tempo se criticava muito a presença dos judeus na Alemanha. Lembrando, não somente na Alemanha, esse pensamento antissemita existia por toda a Europa. Os alemães alegavam que os judeus eram responsáveis pela crise financeira que estava acontecendo na Alemanha, até porque na Alemanha os judeus eram muito ricos. Outra ideia que surgiu bastante com muita força durante a Alemanha nazista foi o pensamento antimarxista e anticapitalista, até porque o marxismo surgiu por um judeu, que foi Karl Marx, e com isso era uma ideia errada, até porque Marx propunha uma luta de classe. Isso não era muito bem visto pelos alemães. E para os nazistas, o capitalismo só iria agravar a situação financeira do país. Tudo isso e mais um pouco colaborou para o surgimento do nazismo. Em 1919, na cidade de Munique, Hitler aderiu a um grupo político chamado Partido Trabalhista Alemão, que foi fundado por um mecânico ferroviário. Seu programa falava sobre bem-estar social, igualdade perante o Estado, anulação do Tratado de Paz e a exclusão da comunidade judaica na sociedade. Uma coisa que vocês precisam entender é que por mais que tenha uma raiva gigantesca contra Hitler, isso não significa que ele era burro. Na verdade, ele era um gênio da oratória. E com isso, ele conseguiu ser a principal figura do seu partido. E com isso, ele conseguiu mudar o nome do partido, que passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eles eram chamados de Nacional Socialista, foi abreviado para Nazi, e daí que vem o termo nazismo. O partido nazista denunciava judeus e os estrangeiros marxistas. Eles prometiam trabalho e o fim da reparação da guerra. Em 1921, Hitler se tornou o líder do seu partido político, que na época tinha apenas 3.000 filiados. E com isso, ele começou a organizar uma juventude hitlerista, que dava apoio a sindicatos, associações de trabalhadores e muito mais. Como era de esperar, os nazistas eram totalitários, racistas, antissemitas e eram contra aos comunistas e aos capitalistas. Com a crise de 1929, a Alemanha ficou cada vez mais descontente. A classe média desempregada e a classe burguesa temerária com o surgimento dos partidos comunistas. E todos esses fatores fizeram com que muito mais pessoas se afiliassem ao partido nazista. Em 1933, a alta cúpula burguesa começou a apoiar Hitler. E com isso, o presidente Hindenburg chamou Hitler para poder se tornar chanceler da Alemanha. Os nazistas chegaram ao poder e tiveram muito mais força para poder acabar com partidos comunistas. Em 1934, o presidente Hindenburg acaba de falecer. Com isso, o parlamento elege o Hitler como chanceler e presidente do país. E com isso deu origem ao Terceiro Reich. O Hitler suprimiu o Estado Federativo, ou seja, ele destruiu a democracia e fez com que agora fosse uma sociedade totalitária. E a partir daí começa um dos períodos mais sombrios e aterrorizantes da história. O primeiro campo de concentração surgiu logo no início da Segunda Guerra Mundial. Eles usavam a desculpa de que estavam lá para poder reabilitar aqueles que eram inferiores para poder entregar à sociedade. Para vocês terem uma noção, o campo de concentração era chamado pelos nazistas de solução final. E a violência começava antes mesmo de eles chegarem no campo de concentração. O caminho que eles chegavam já era um pouco torturante, até porque eles ficavam num vagão bem apertadinho que tinha de 40 a 50 judeus. E quando eles chegavam, eles eram submetidos a diversos tipos de trabalho cansativo e basicamente escravo. Daria para poder fazer um vídeo inteiro só contando as atrocidades que aconteceram com os judeus durante o período que eles ficaram no campo de concentração. Gente, são coisas muito diabólicas e realmente muito tristes. Muitas das pessoas não conseguem assistir todo esse tipo de vídeo. Eu contei para vocês a origem do nazismo. Eu posso contar para vocês talvez em outro vídeo as coisas que aconteceram lá. Eu me chamo Abner Júnior. Se você tem mais algum tema aqui para esse canal que você quer que eu fale, coloque aqui nos comentários. Por favor, dê o seu like, isso me ajuda muito. E compartilhe para algum amigo seu. Beleza? Tamo juntos, Deus é bom, diabo não presta.